É, Boa tarde. É, Essa é a segunda parte do vídeo 9, tema Lendas Mitológicas. Esse é um seminário de mitologia grega do meu estágio, formato e extensão pela Uninter. Meu nome é Rossana Alves Jasluc do Rio Apa. Eu sou acadêmica em licenciatura em História. Meu RU é 459166. Então, esse é a segunda parte do vídeo 9, Lendas Mitológicas. Então, eu já falei sobre Narciso, Sísifo. Agora eu vou falar sobre o rei Midas. O rei Midas, ele era extremamente rico e morava com sua filha em seu castelo. E ele vivia no meio de uma grande abundância, né? Uma grande riqueza. Por ser muito rico, e ele tinha muita afeição pelo seu dinheiro. E um dos seus passatempos preferidos era contar suas moedas de ouro. Um dia, o Sileno, que era o pai de Dionísio, o deus do vinho, ele bebeu demais e acabou se perdendo pelos caminhos da cidade. Então Sileno foi encontrado por camponeses e levado para o rei Midas. Midas reconheceu Sileno e o acolheu, e o tratou muito bem até que se recuperasse completamente, mantendo-o em sua companhia por uns 10 dias. Lá pelo 11º dia, o rei Midas decidiu levar Sileno de volta para o seu pupilo Dionísio, que ficou muito agradecido. Em recompensa, Dionísio prometeu a Midas satisfazer-lhe com um desejo, qualquer que fosse. E o rei pediu que tudo aquilo que lhe tocasse se transformasse em ouro. A satisfação de Midas não podia ser maior ao começar a pôr em prática sua nova capacidade. Mas a alegria durou pouco, pois quando ele sentiu fome e ele queria comer, todos os alimentos que ele tocasse se transformavam em ouro. Então ele não poderia comer nem engolir. E mesmo aconteceu com a água e com o vinho. Então o Midas, cheio de fome e de sede, e ficou sem forças. Ele implorou ao Deus que lhe retirasse esse dom concedido e o deixasse voltar ao estado normal. Dionísio, como era uma figura mitológica muito benevolente, ele se sentiu tocado pelo pedido do rei e avisou que a água corrente era a única capaz de desfazer o toque do ouro. Então, o rei Midas foi aconselhado por Dionísio a mergulhar em um rio, que o seu poder acabaria ali. E também ele acabaria o poder dos objetos que ele havia tocado. Então, se ele fizesse isso, tudo que ele tocou ia deixar de ser ouro, ia voltar ao normal. O rei Midas, desesperado, correu para seguir as instruções e foi até o rio Pactolo e banhou todos os objetos que havia transformado em ouro para que voltassem ao normal. Obviamente, ele começou o banho da água corrente pela filha, né? Porque ele tinha transformado a filha dele também em ouro, né? Então, quando ela voltou, ele abraçou ela, né? Quando ela retornando à vida, né? Ainda segundo a mitologia grega, Midas, ao se abaixar para coletar água na beira do rio, acabou tocando a areia. Então, antes dele tocar na água, ele tocou na areia. Então, por isso que as margens do rio Pactolo contam, né, com o leito dela é areia dourada. Essa é a história. Já nos dias de hoje, a expressão toque de Midas é utilizada para as pessoas que têm a habilidade de fazer algo prosperar. Agora eu vou falar um pouquinho do Tântalo, essa lenda do Tântalo. Tântalo, ele era filho de Zeus e de Plota, e ele era rei de Frígia.
Muito querido entre os deuses, frequentemente ele era convidado a partilhar de suas refeições no Olimpo. E durante um desses banquetes, Tântalo abusou da confiança dos deuses e roubou um pouco do néctar e da ambrosia, que eram os alimentos que davam a imortalidade, mas era um privilégio somente do Olimpo, né? Ele era casado com Dione, né, o Tântalo, e ele tinha 3 filhos, Níobe, Dacilo e Pélops. Então o Tântalo, né, ele se julgava muito poderoso e um dia ele convidou os deuses para jantar na sua casa. E ele teve a audácia deles oferecer como refeição seu próprio filho Pélops. Então ele desmembrou, né, para testar a divindade dos deuses, né? Os convidados deram conta do crime de Tântalo, mas Demétrio, mais distraído, comeu o ombro de Pélops. Os outros perceberam que era o filho do Tântalo. Zeus, para remediar a situação, fez com que o corpo de Pélops fosse atirado a um caldeirão mágico, onde Cloto lhe devolveu a vida e ele substituiu o ombro comido por Demétrio por um de marfim. Então ele tinha um ombro de marfim. Tântalo foi condenado pelos deuses a ficar eternamente com fome e com sede. Ele estava acorrentado a uma árvore e os frutos desciam até o seu alcance. Mas quando estendia as mãos para apanhá-lo, os frutos fugiam. Do mesmo modo, o lugar onde ficava inundado de água, e quando tentava beber, a água escapava do seu alcance. O mito do suplício de Tântalo reflete o sofrimento daquele que deseja algo aparentemente próximo, porém é inalcançável. A exemplo do ditado popular, tão perto e assim tão longe. Ainda que tenhamos condições de conquistar algo mais do que temos, não devemos esquecer da nossa condição mortal e dos nossos limites. Então, quem tudo quer, tudo perde. Agora eu vou falar de Pandora. Na mitologia grega, Pandora foi a primeira mulher criada por Zeus como punição aos homens, pela ousadia do titã Prometeu em roubar os segredos dos céus e do fogo. Então ali, a caixa de Pandora, como todo mundo conhece, é um objeto extraordinário que faz parte da mitologia grega. Ela trata-se de uma caixa onde os deuses colocaram todas as desgraças do mundo, entre as quais a guerra, a discórdia, as doenças do corpo e da alma. Contudo, nela havia um único dom, a esperança. O titã Prometeu, defensor da humanidade e conhecido por sua inteligência, ele foi responsável por roubar o fogo de Zeus e entregá-lo aos mortais. Assim, ele assegurava a superioridade dos homens sobre os animais. Mas o fogo era exclusivo dos deuses e de Zeus, senhor dos homens e supremo mandatário dos deuses que habitavam o Monte Olimpo. Zeus havia proibido que o fogo fosse entregue à humanidade, e assim quis se vingar. Com o auxílio de todos os deuses, Zeus encarregou Hefesto, deus do fogo e dos metais, e Atena, deusa da justiça, da sabedoria, de criar a caixa de Pandora. De criar a Pandora primeiro. Então, a Pandora ela seria a primeira mulher a viver com os homens na Terra. E ela recebeu qualidades como graça, beleza, inteligência, paciência, meiguice, habilidade de dança e nos trabalhos manuais. Antes de ser enviada à Terra, Zeus entregou-lhe uma caixa com a recomendação de que a mesma não deveria ser aberta. Essa caixa continha todas as desgraças do mundo, né, que é a caixa de Pandora. Pandora não conseguiu resistir à curiosidade e, abrindo a caixa, libertou todos os males, que era
a guerra, a discórdia, o ódio, a inveja, doenças do corpo, da alma. Arrependida, tornou a fechá-la, mantendo presa a esperança. O mito da caixa de Pandora foi difundido por meio da obra dos Trabalhos e os Dias de Esíduo. Pelo fato dessa obra desse poeta grego ter sido transmitida via oral, não há precisão sobre esse mito. Então, uma interpretação. Pode-se perguntar quanto ao sentido desta lenda, porque uma caixa ou uma jarra contendo os males da humanidade conteria também a esperança. Lá na obra de Homero, na Ilíada, conta que na mansão de Zeus haveria 2 jarras, uma que guardaria os bens e outra os males. A Teogonia de Hesíodo, nessa obra, não menciona isso, contendo-se em dizer que sem a mulher a vida do homem não é viável e com ela é mais segura. Hesíodo descreve Pandora como um mal belo. O nome Pandora possui vários significados. Possui todos os dons, o significado, né? Possui todos os dons, ou a que é o dom de todos, né? É o significado de Pandora. A razão da presença da esperança com os males deve ser procurada através de uma tradução mais acurada do texto grego, que é definido como a espera de alguma coisa. Então, tudo isso pode ser traduzido como a esperança. Uma outra tradução também pode ser antecipação, né? Então, graças ao fechamento da caixa por Pandora, no momento certo, os homens sofreriam somente dos males, mas não o conhecimento antecipado deles, o que provavelmente seria pior. Eles não viveriam o temor perpétuo dos males por vir, tornando suas vidas possíveis. Prometeu se felicita assim ter livrado os homens da obsessão com a própria morte. Outra interpretação ainda sugere que este último mal é o de conhecer a hora da sua própria morte e a depressão de que seguiria por falta de esperança. Outra teoria, né, seria uma aproximação desse mito ser a queda de Adão e Eva, que é relatada na Bíblia, né, no livro de Gênesis. Em ambos os mitos é a mulher previamente avisada, né? Então, no caso da Eva, ela é avisada por Deus, né? É na Bíblia. E a Pandora é avisada por Prometeu, né? E por Zeus. Então, as duas cometem um erro irremediável, né? No caso da Eva, que comeu o fruto proibido na Bíblia, né? E no caso de Pandora, que abriu a caixa. Então, condenando assim a humanidade a uma vida repleta de males e sofrimentos. Todavia, a versão bíblica pode ser interpretada como mais indulgente com a mulher, que é levada pelo erro da serpente, mas que divide a culpa com o homem. Então, a mentalidade politeísta vê Pandora como a que deu ao homem a possibilidade de se aperfeiçoar através das provas e da adversidade, né? No caso, assim, que a adversidade seria os males. Então, ela lhe dá, assim, a força de enfrentar estas provas como a esperança. Na filosofia pagã, Pandora não é a fonte do mal. Ela é a fonte da força, da dignidade e da beleza. Portanto, sem o mal, o ser humano não poderia melhorar. Então, eu encerro mais uma parte aí do vídeo 9, né? Uma segunda parte do vídeo 9. E peço, assim, que curtam, comentem, né? Que tudo vai ajudar e agregar no meu estágio, tá? Então, muito obrigada. Até o próximo vídeo.